Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham assim um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 22 de junho de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título O Profeta Relutante. A lição de hoje conta a história do profeta Jonas, que está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 até 4. Embora é uma história assim, bastante breve, mas é uma história assim, bastante impactante, pelo desenrolar da história e dos acontecimentos. O profeta Jonas, ele era nascido ali num vilarejo ao norte de Israel, perto de Nazaré, que diz lá em 2 Reis 14:25. E as Sagradas Escrituras diz que veio uma ordem explícita para Jonas, que Deus envia ele e ordena que ele fosse até uma cidade pagã chamada Nínive, que era uma cidade assim violenta, pessoas más, e a ordem que Deus dá para ele, que era para ele ir depressa, é uma ordem assim, bem explícita, para Jonas, porque a maldade havia chegado até Deus e o clamor das pessoas tinha chegado até ele pela violência e a promiscuidade que estava ali realmente em Nínive. Porém, Jonas, vendo realmente o tipo de pessoas que estavam lá naquela cidade e que Deus dá essa ordem para ele ir lá pregar as boas novas, pregar o evangelho da salvação e dizer para eles que o juízo recairia sobre eles se eles não se arrependessem, deixou um pouco assustado o profeta Jonas, e ele foge da presença de Deus e ele pega um barco em uma direção totalmente diferente de Nínive. Ele pega uma direção contrária e ele vai para Tarsis, numa cidade chamada Jope. E ao tarde, e ele estando dentro, comprou uma passagem, ele estando dentro desse barco, Deus fez soprar assim e tornou assim o mar revolto, com ventos fortes, e houve uma tempestade violenta que assustou ali os marinheiros. E os marinheiros ficaram com medo, falaram: puxa, mas nunca aconteceu isso desta forma, E cada um clamava conforme o Deus que eles serviam, sim, e clamavam, para que os ventos parassem. E Jonas dormia no fundo do barco lá, no porão, tranquilamente. E os marinheiros desconfiaram e foram até ele e pressionaram ele. Mas como o senhor pode estar dormindo tranquilo, tal, desse jeito, e olha como é que está o tempo, o mar, tal. E Jonas confessa para eles que ele era o culpado disto, que ele havia fugido da presença de Deus, com compromisso, com o Senhor, e pede que ele fosse jogado no mar. E assim os marinheiros fizeram isso, mas antes pedindo que Deus não punisse ele, eles pediram que o Deus realmente de Jonas não punisse eles, embora eles não conhecessem direito. E eles fizeram isso, jogaram ele no mar. E eis que veio um grande peixe, e engole Jonas. E ele fica lá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no último dia, o peixe vomita ele na praia. E Jesus, pegando realmente um gancho, uma sequência,
que está lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 até 42, eis que se apresentaram diante de Jesus assim uns escribas e fariseus que souberam, né, que Jesus havia feito muitos milagres ali pela região, e pediram que Jesus desse um sinal para eles, né? E Jesus dá uma resposta diferente, relacionada justamente sobre Jonas, que está lá em Mateus 12, 39, e Jesus diz assim para eles: "Ô geração má, adúltera, ainda pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas." Bom, aqui Jesus mencionando que o profeta Jonas havia ficado 3 dias, né, no ventre de um grande peixe, e que depois disto, né, Jonas fez uma reflexão dentro do ventre ali e tal, pedindo perdão para Deus e clamando, né, e tornou-se realmente uma nova pessoa. Tanto é que depois ele foi pregar o evangelho para os ninivitas. E Jesus, ele faz uma reflexão quando ele diz isto, porque Jesus, ele iria ser morto, né? Ficaria 3 dias, né, no túmulo, mas ele ressuscitaria e realmente ascenderia aos céus após os 3 dias. E realmente através disto ele estaria realmente salvando a humanidade. O que nós vemos aqui nessa lição, e principalmente essa história aqui desse profeta, que alguns falam profeta fujão, ou um profeta relutante, né, pelas atitudes, né, esse profeta chamado Jonas. Essa história assim, ela é bem curta, mas porém de um valor espiritual bastante grande, bastante impactante, que está lá em Jonas capítulo 1, versículos 1 a 9, porque contém lições para todos nós, até para os dias de hoje, quando nós recebemos uma missão, um chamado de Deus para nós irmos pregar o evangelho para as pessoas, e às vezes nós não vamos, ficamos realmente no conforto da nossa casa e não vamos pregar. E a lição de hoje, nós menciona também durante a semana a respeito dos eventos que acontecerão no fim dos tempos, né? Principalmente relacionado a chamado de pessoas, de proclamar, de alertar realmente as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento, porque Jesus está voltando e haverá um grande juízo. E Deus convocou Jonas a deixar o lugar onde que ele morava, que ele vivia, que é chamado de Gat-Hefer, né, que eu havia mencionado, que é ali próximo de Nazaré, que está lá em 2 Reis 14:25. É uma cidade assim ao norte, né, do antigo Israel, que no reinado de Jeroboão II, no oitavo século antes de Cristo, 785, né? Esse Jeroboão, ele reinava ali, né? E ele pede para que Jonas vá até essa de Nínive, que era a capital dos assírios, né? O lugar em que Jonas estava não era assim nada tranquilo, né? Aliás, naquela época, nessa época, era muitos conflitos, né, realmente. E como é mencionado ali no livro de Reis, menciona que o mundo estava assim um período muito difícil para Israel, devido à maldade estar expandindo no mundo, né? Onde até o povo de Deus também era pecando demais, estava infiel, idólatra, até estava provocando uma ira de Deus sobre eles, que diz lá em 2 Reis 13:3. Porém Deus jamais falou em riscar ou apagar o nome de Israel da face da terra, porque
Deus sempre quis ter um povo, e esse povo é realmente o povo de Israel que ele havia escolhido. Deus procurou sim salvá-los, que está lá em 2 Reis 14, e salvar o máximo de pessoas. Deus quer fazer isto, tanto na época quanto hoje. E foi neste tempo de grande infidelidade de Israel que Deus chama Jonas e determina que ele deveria ir até Nínive para pregar para um povo rebelde, criminoso, idólatra, né? E eram terrivelmente maus. E isso já assustou realmente o profeta. É claro, o profeta Jonas ficou assim chateado, não gostou do convite, com o chamado que Deus havia feito para ele, porque tinha que ir até essa Nínive, que era a cidade mais criminosa e mais inimiga do povo de Israel, pregar uma nação que era violenta, e ainda levar esses cidadãos ao arrependimento, né? Exortá-los a se arrependerem. Eita, de missão difícil, né, meu amigo? Já pensou? Deus dá esse chamado, essa ordem, para ir lá no lugar onde você está nos seus inimigos, para você pregar para eles. Tem que ter bastante fé, né, amigos? Mas Jonas foi até o porto, né, onde uma cidade portuária, e para pegar um navio, né, para ir para Nínive, para fazer a sua missão. Mas seu coração assim palpitava, né, como nunca houve antes. E a cada momento ele tinha uma decisão firme na mente de se desviar desse caminho, de não ir para Nínive, a direção que Deus havia determinado. E ele queria ir ao contrário, né, que deveria ir. E havia uma batalha dentro do seu interior, como existe uma batalha em nós também, que aumentava cada dia mais. E chegando no porto, ele pega outro barco em um rumo totalmente diferente, ao oposto a Nínive, bem longe da missão que Deus havia colocado para ele fazer. E finalmente os seus pés pisaram dentro do barco, e já nos primeiros movimentos de partida daquele barco, ele encontrou assim um sentimento estranho que o fez cair em pesado sono. Parece assim que ele cambaleava para a morte, e tudo aqueles que estavam naquela embarcação, ele tinha esse pressentimento de vou dormir, né? Em vez de viajar para o norte, né, para Nínive, como Deus instruiu, Jonas escolheu ir para o sul, para Jope, porque ele achava que não seria vivo de Nínive, pela atrocidade daquela população, daquela cidade, dos seus moradores, e principalmente os estrangeiros, que eles matavam com facilidade. E Jonas só conseguia enxergar a maldade naquele povo. E eis que o mar tornou-se revolto, veio assim uma enorme onda, tempestades que estavam afundando aquele barco. E os tripulantes, né, e os marinheiros desconfiaram que os acontecimentos eram uma ira divina, uma ira de Deus, mas eles não sabiam qual era o Deus. E que aquele homem que estava lá, que era o Jonas, no porão, esse que estava no barco ali dormindo, era o responsável, e eles foram acordá-lo, e fazem um monte de perguntas para Jonas. E uma delas, eles perguntam: você não percebe o que está acontecendo? De agarrado no sono, o mar revolto, querendo afundar, e você dorme? Está dormindo enquanto o mundo está prestes a perecer? Mas por que você dorme assim, dessa forma? E Jonas se identifica como, para eles, né? Não, é o seguinte, eu sou um hebreu, eu temo o Senhor, aquele que fez o mar, que está revolto aí, a terra, que está lá em Jonas 1:9. Os marinheiros, possuídos assim de temor, repreendem a Jonas e dizem: o que é isto que fizeste conosco? Eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E Jonas pede aos marinheiros, né, dizendo ali do barco, que o jogasse no mar, que ele era o culpado e que o mar iria se aquietar, se acalmar. E esses marinheiros rogaram a Deus que não acontecesse nada com eles se eles não fizessem isso, se eles jogassem Jonas no mar. E Deus providenciou, e eles fizeram isso, né? Jogaram Jonas no mar.
E Deus providenciou um grande peixe para que tragasse Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que está em Jonas 1,17. E esse grande peixe acabou vomitando Jonas na beira da praia, na terra seca, que diz lá em Jonas 2,10. Jonas, lembrando sempre, como um profeta que foi engolido, na verdade Jonas, né, por toda a região, tudo onde passava, Jonas era lembrado sempre como um profeta que ele foi engolido por um grande peixe por recusar a proclamar o evangelho para uma cidade pecadora como Nínive. Mas Deus insistiu em Jonas e pede para ir até Nínive e proclamar a mensagem, e ele foi dessa vez confiante, e os ninivitas acreditaram, creram no Senhor, onde o rei ninivita se humilhou-se assim, vestiu-se de pano de saco e louvou o Senhor e aceitou a Jesus como Salvador, e toda a nação se converteu. Já imaginou? E já em Mateus capítulo 12, versículos 38 e 42, Jesus ele faz um paralelo, porque após ele ter feito assim, vários milagres, curas ali de endemoniados, cegos e o homem de morre seguida, vieram alguns fariseus ali, escribas, e diante de Jesus eles dizem: mestre, dá-nos um sinal. Eles queriam que Jesus desse um sinal para ele, de poder, né? Eles queriam testar o poder de Jesus. E Jesus afirmou para eles que aquela geração que eles queriam ver um sinal para poder acreditar nele, Jesus, ele disse que daria apenas um sinal de Jonas, ou seja, ele não daria um sinal, não faria nada de sinais de maravilhas ou algo parecido. Simplesmente ele falou que não daria o sinal, e que o sinal que ele deu é o mesmo que Jonas recebeu, ou seja, somente a profecia. E se Nínive era cheia assim de pessoas com pecados, né, pessoas cruéis, eles foram capazes de acreditar na mensagem que Jonas passou. Então essa geração que faz perguntas deveriam acreditar nele, Jesus, que é o Filho de Deus, muito maior do que Jonas é Jesus. Já sabia isto, né, que Jesus, antes da fundação, que a salvação envolveria a cruz. Antes da criação do mundo, Jesus já sabia disso, sobre o sofrimento. E mesmo assim, ele veio buscar e salvar o perdido, né? Pagar um preço caríssimo por nós, para que não tivéssemos morte eterna, e veio nos salvar do pecado. E salvar o perdido, que está lá em Lucas 19:10. Onde o amor de Jesus ele não tem limites, né? Ele rompe qualquer barreira, provando que as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus, como está lá em Lucas 18:27. E o profeta Jonas esteve 3 dias dentro de um grande peixe, devido a consequências das suas atitudes, né? Dos seus pecados. Já Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados da humanidade. E isso foi necessário para salvar os perdidos, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus, mesmo sem pecado, sem mácula, sem manchas, teve que morrer por nós pecadores. Existirá um determinado momento na história do mundo que apontará o movimento de um povo remanescente de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e que têm a fé em Jesus, que se firmarão em realmente pregar o Evangelho, ou seja, no fim dos tempos, que é agora, que antecede a vinda de Jesus, que dará um testemunho, assim como aconteceu com Jonas, que ele foi um testemunho também para as pessoas, porque ele disse, mesmo diante de tantas dificuldades, e naquele barco, ele diz ao Jonas: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, que está lá em Jonas 1:9. Uma declaração bem parecida com a mensagem do primeiro anjo lá do Apocalipse 14:7,
que ele diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, que está lá em Apocalipse 14:7. E assim, isto é o nosso maior motivo pela qual nós devemos adorar esse grandioso Deus que tudo criou, e que o tema central de tudo isso chama-se adoração, principalmente para os eventos finais, cujo jogo estará realmente no quarto mandamento, que é o sábado, que é dia de adoração. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, na integridade, inclusive o quarto mandamento, você ganhará de Deus um presente que chama salvação. E com a grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele diz lá em Mateus 24 e Lucas 21, ele deu sinais dessa proximidade, e Jesus ao voltar, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Um casamento perfeito, onde nós teremos uma oportunidade, e você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.